Bom dia, piloto! Bom dia, pilota! Sejam muito bem-vindos aí ao podcast do Edu. Para quem está chegando aí, o podcast do Edu é para vocês, donos de oficina, donas de oficina, que querem organizar suas oficinas e torná-las lucrativas em até 90 dias. Para quem não me conhece, quem está chegando agora, eu sou o William Rezende, o perguntador aqui no podcast. E eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service, também criador do método da mecânica da mente, que tem ajudado donos de oficinas a mudar seus resultados partindo do pilar principal, que é ele mesmo. E graças a Deus tem dado muito certo isso daí. Isso aí. E hoje no podcast nós vamos falar sobre uma coisa que assombra os donos de oficina, e que é estratégias para encontrar tempo para organizar sua oficina. A gente vai falar da gestão do tempo. Por que que alguns donos de oficina, que, por exemplo, o Edu, os alunos da Mecânica da Mente, conseguem fazer muito mais coisas no dia a dia, controlando o tempo, do que os outros que estão ali, que entram naquele ciclo, na hora que entra na oficina, na hora que veja é 10 horas da noite, não fez nada. É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Se você está aí acompanhando a gente, tem alguma sugestão, você quer saber de alguma coisa, cara, William, eu não consigo fazer a gestão financeira, William, eu não consigo organizar meu pátio, William, eu não consigo precificar. Manda aí pra gente que a gente prepara um podcast para vocês. A gente está aqui para fazer isso para vocês, beleza? Então, o Du já deu golinho do café dele, já está preparado para falar e a gente vai começar agora de verdade no conteúdo. Du, gestão de tempo. Gestão de tempo é só você falar: ah, minha oficina abre às 8, fecha às 5, agora abre até um parênteses, quando fecha de verdade. E entra ali, entra o carro, sai o carro, entra o carro, sai o carro, é só eu saber que todo mundo que entrou tem que sair uma hora. É isso que é gestão do tempo, oficina mecânica? Ô William, eu acho que você cometeu um erro aí, né? Você esqueceu de falar um negócio aí que a gente tanto ouve. Gestão do tempo para oficina, eu acho que deve ser tipo para cronometrar, tipo bater recorde, sabe? Bater recorde de tempo. Por quê? Porque o dono de oficina, tudo que eu escuto é: nossa, eu vivo na correria. Pô, o cara não é dono de oficina, ele é atleta, velho. E gestão do tempo deve ser, tipo assim, trabalhar para bater o recorde, né? Melhorar o seu tempo na correria, alguma coisa desse tipo, né? Ou criou-se, né? Uma modalidade nova. Mas brincadeira à parte aí, né? Gestão do tempo aí, se você for analisar, é um algo que, meu Deus do céu, preciso. Eu deixei até separado um negócio aqui, ó. Peraí, só um instante aqui. Que a questão da definição do tempo é você controlar. Eu perdi o negócio aqui, né? Não tem problema, não. É você controlar, é você gerenciar, né? A gestão é você fazer a gerência aí, né, do seu tempo dentro da oficina. Por que que eu comecei falando até essa brincadeira? Porque tem coisas que às vezes é falado, né? A boca fala, mas assim, é um grande perigo isso, né? Essa questão de viver nessa correria louca, de viver nessa intensidade, isso de uma certa forma não é nada bonito e nada produtivo. Então, o dono da oficina, William, ele tem que se preocupar muito com a gestão do tempo dentro da oficina mecânica, porque isso daí faz uma diferença enorme nos resultados da oficina. E outra, ao longo aqui a gente vai trazer uma informação bem interessante, o como isso é prejudicial para você, dono de oficina, ficar falando que vive na correria. Aí, aí, então.
Gestão de tempo não é cronometrar o seu tempo. Ah, eu faço uma troca de óleo em 10 minutos. O meu mecânico conseguiu fazer em 9, agora eu preciso fazer em 8. Não tem como. Meu colaborador. Não é isso, gente. Gestão de tempo é você... O Edu vai explicar, mas basicamente é assim. É você saber, ó, a parte da manhã eu tenho que fazer tal ou tal coisa, a parte da tarde, geralmente da oficina, eu vou fazer tal e tal coisa. Aquele carro vai chegar, então enquanto as peças dele não chegam, eu tenho que fazer outra coisa aqui. Ou seja, e para fazer essa outra coisa eu demoro umas 2 horas, então dá tempo. Então, basicamente, né, como o Edu falou, gestão do tempo é isso, não é você querer ser rápido, correria. Existem as pessoas com os perfis de correria, como o Edu falou, que é um perfil dominante, e isso nada de errado, isso é um perfil de pessoa. Nada de errado. Mas, exatamente, é seu perfil, é seu jeito de ser. Mas, mesmo as pessoas correria, que é, por exemplo, o Eduardo é uma dessas, elas aprendem que para poder tirar o melhor da oficina, você tem que saber a hora certa de fazer a correria certa. E é isso que eu quero te perguntar, né, Edu? Como que isso, por que isso fez total diferença para a Tagma e faz diferença para os alunos da mecânica da mente quando você ensina isso meu, olha o seu foco, ó, olha para cá agora e faz sua correria aqui. Que aí depois você tem que fazer sua correria desse outro lado. Como que isso transformou a Tagma e transforma os alunos da mecânica da mente? Muito bem, William. É interessante isso daí, né? Que nem você falou. Eu sou muito o do executar, muito da questão do tempo, né? Gosta de fazer tudo com muita intensidade ali, muita velocidade. Só que isso trouxe problemas, né? Porque quem quer fazer de tudo, no final das contas, não faz nada, né? Hoje, quando eu converso com o dono da oficina e eu pergunto para ele assim, eu vejo que sempre você fala para mim, né, que você está na correria, sempre correndo, você consegue entregar serviço com excelência na correria? Aí a pessoa, não, eu entrego. Eu falei, me desculpa, alguma coisa aí, você pode, se você falar para mim assim, que em meio a toda a correria tem uma coisa que você coloca o foco e faz, tudo bem, mas pelo que eu entendo, né, da gestão da oficina, simplesmente o que vai acontecer não vai ter a excelência nessa história. Por quê? Porque a correria, ela é inimiga da excelência. É muito difícil, William. Então, assim, um dos pontos que teve até a mudança aqui na Tagma foi justamente eu entender que esse meu jeito de ser muito acelerado, de correr, era o que estava atrapalhando o processo. Então, eu precisei, de uma certa forma, entender o meu perfil, que nem você falou. Eu precisei aprender como é que eu posso potencializar esse meu instinto muito do fazer, né? Não acho legal esse negócio de correria. Pelo contrário, né? Eu acho horrível isso. É uma das falas e uma das crenças que, de uma certa forma, mais estraga a oficina mecânica, né? Não é bonito, não, falar que é correria, o meu dia foi corrido, isso não. É gostoso você falar quando assim, eu fiz ali a gestão do tempo do dia, deu tudo certo, graças a Deus. Os carros que entraram, que eu projetei para fazer revisão, para fazer determinado serviço, entrou tudo dentro do tempo certinho e foram entregues limpos no final do dia, né? Então, isso daí foi o que fez. Eu primeiro precisei aprender a potencializar mais, e uma coisa que foi extremamente desafiador, mas que graças a Deus eu consegui, foi me tornar uma pessoa disciplinada. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer, organizar mais meu tempo. O que era que eu precisava? Precisava criar uma rotina. Só voltando um pouco antes de contar isso daí, William, por exemplo, toda vez que eu comecei a entrar naquele flow de organizar a oficina, o que aconteceu? Tudo, ou eu procurava um livro, ou eu procurava um curso, né? Então, tem um livro que eu lembro, né, na questão, porque fica aquele desafio, não dá para fazer aquele livro para a oficina, é literalmente impossível, aquele trabalho 4 horas por semana, não.
Para a oficina, esse livro aí, não sei em outros lugares aí, mas para a oficina, esse livro aí não serve, não. O que serve é você fazer uma gestão legal. Aí, quando eu fui procurar informações sobre gestão do tempo, aí, se não me falha a memória, acho que é o Gustavo Cerbasi, que tem um livro, ele fala, né, dessa questão do tempo. Comprei um livro dele, achei legal. Show, bebê. Obrigado. Aí, o, o, eu fui, comprei o livro, li, achei legal alguns conceitos que tem lá dentro. Eu falei, mas acho que está faltando alguma outra coisa. E eu comprei um curso, né, que chama Cronos. Método Cronos, do Wendel Carvalho, né, que é Cronos, Gestão do Tempo e Produtividade. Meu Deus do céu. Foi uma avalanche ali de aprendizado assim sobre você organizar o seu tempo. Então, isso daí, assim, eu aprendi muito, e uma das coisas que ele mais fala é justamente isso: sem disciplina, não tem organização na oficina. Ó, acabei de inventar aí, ó, essa frase que até combinou, né? Sem disciplina, não tem organização na oficina. E aí eu comecei a trabalhar a minha disciplina. E isso daí foi um negócio que trouxe, assim, um grande resultado. E hoje, nós trabalhamos muito em cima disso. Aí você vai agregando os demais pontos, né? Um fluxograma, né? O descritivo de função, uma função para cada uma dos pontos aí. Eu vou esperar você fazer a próxima pergunta para eu contar mais um negócio para não correr o risco aí de eu atropelar aí. Não, eu só ia comentar que realmente a gente está aqui para trazer, né, estratégias para encontrar tempo na oficina. Então, você já falou uma estratégia é a disciplina. A gente vai falar mais no finalzinho um pouco do como pôr, por exemplo, essas estratégias em prática de verdade. Olha o Juliano aí fazendo. O Juliano mandando na terça-feira aí, mandando mensagem no YouTube também. Bem-vindo aí, Juliano. Bem-vindo a todo mundo que entrou aí depois, não dei bom dia aí. Então, isso, aqui é as estratégias. Primeira é a disciplina, para você poder fazer as coisas de forma que você vai criar essa rotina para poder ser produtivo. E o que mais tu pode falar aí, fica à vontade agora, que acho que mais só para o finalzinho que a gente vai vir por como aqui. Sim, tinha, né? Tem, né? Porque o curso ainda existe. Tem um ponto lá que me chamou muita atenção, William, para poder organizar o time, para poder organizar a oficina e fazer uma gestão correta do tempo. Ele contou uma história dele particular a respeito, tipo assim, por exemplo, lá no começo, tal, não sei o que, quando ele casou, ele ainda estava fazendo os trabalhos ali, ainda não era reconhecido e tal, e ele percebeu que estava faltando alguma coisa que ele poderia melhorar. Naquele período, ele ajudava a esposa dele a limpar a casa. Então ele percebeu que aquilo, de uma certa forma, tomava bastante tempo dele. Ele falou, meu, e se eu contratar uma empregada? Ele falou, mas eu não tenho dinheiro para contratar uma empregada. Aí ele começou a fazer aquele cálculo. Ele falou, meu, mas se eu pagar uma empregada, esse tempo que eu estou ficando aqui, sei lá, 2 horas ajudando aqui a minha esposa, eu vou estar, de uma certa forma, prospectando mais cliente. Aí, se eu conseguir mais cliente, automaticamente eu vou ter um rendimento melhor. E aí eu vou poder pagar a faxineira, né, o diarista de boa. E ele falou, vou fazer esse teste. Ele começou a fazer esse teste. E foi aonde ele começou justamente a melhorar os resultados dele. Depois ele foi contratando mais pessoas. Então, olha, né, a gente tem que começar a entender que, assim, mais uma vez, né, a autoconsciência aí, que nós precisamos, de uma certa forma, mudar os resultados, nos tornar disciplinados. E eu comecei a ver, eu falei, meu, eu gosto, né, desse ritmo acelerado, mas isso me traz um benefício? Aí eu comecei a pensar, não, na verdade eu estava estragando todo o processo, porque quando você é acelerado, você quer fazer as coisas, você passa por cima dos outros, você passa por cima do colaborador, você acha que os outros é lerdo, né? Ou era para atender um negócio no meio desse absurdo todo, dessa intensidade, você sempre vai esquecer de alguma coisa. Você vai esquecer de retornar para um cliente, você vai esquecer de mandar um orçamento, você vai esquecer de comprar alguma coisa, então é isso daí. Aí eu comecei, meu, se eu organizar o meu tempo, quais serão os benefícios que eu vou ter em relação a isso? Então, assim, aí eu comecei a ver, eu falei, por
essa correria louca, ela de uma certa forma está me causando muito o quê? Estresse, né? Eu me estresso com as pessoas, perco a paciência. Falei, então, se eu melhorar a gestão do meu tempo, vai melhorar a questão do estresse. Eu não praticamente não vou ter mais estresse. Eu vou conseguir executar melhor as coisas. Eu vou ter mais tempo, entre aspas, livre, né? Não vou falar, vou ter mais tempo livre para eu não ficar na oficina, para eu ficar em casa. Não. Eu vou ter mais espaço na minha agenda para que eu consiga efetuar um trabalho com excelência, por exemplo, do pós-venda, né? De eu poder ter um tempo, né? Outra coisa que se tornou muito positivo, que é um benefício, William. Meu, oportunidade. Mais oportunidades aparecerão, mais controle da vida pessoal e, de uma certa forma, menos esforço, né? Então, isso daí, de uma certa forma, eu comecei a olhar e falei, opa, peraí, se tem esses benefícios, eu vou correr atrás para executar isso. A primeira coisa que eu fiz foi justamente o quê? Foi começar a trazer pessoas para me auxiliar, né? Mesmo assim, eu fui até um pouco audacioso, porque aí a Roberta falou, não tem, você sabe que a gente está trabalhando, chegando no final do mês, não está fechando as contas, mas você está querendo contratar uma pessoa? Eu falei, eu vou ter melhoria de ganho de tempo. E ali eu fiz isso, eu meio audacioso, a gente contratou uma pessoa, e ali a gente começou a fazer uma contratação de um auxiliar, e eu vi que, de uma certa forma, eu fui controlando mais. Um outro ponto, William, que a disciplina ajudou muito, é você ter um cronograma inicial do seu dia, porque a oficina ela é um negócio, às vezes, que ela pode virar de uma hora para outra, mas você tem como você controlar isso e melhorar. Eliminar isso em 100% é muito difícil, mas você consegue não ter uma quantidade grande, né, de situações inesperadas dentro da oficina ao longo do dia. Então, eu comecei a criar uma rotina junto com a Roberta. O que a gente falou? Quando a gente começar o dia, o que a gente faz? Vamos trabalhar desde o início. Então, todo dia acordava bem cedo, um determinado período, vamos supor, das 7 até umas 7h30, como eu estava sozinho ou com poucas pessoas, eu fazia uma parte da limpeza da oficina. Aí depois a gente vinha, terminava a limpeza, tomava um café. Alguns clientes eu já atendia. Depois que eu atendia aqueles clientes, eu já corria para fazer o quê? Todo o processo do início do dia. Checklist, diagnóstico, retorno para cliente, passar orçamento. Então eu disciplinei que eu tenho um horário no período da manhã totalmente voltado para fazer isso. E o que acontecia? Por exemplo, sempre ficava aquela intensidade do quê? Você querer colocar isso em prática e não conseguir. Que são as pessoas começaram, mas isso, e aquilo, o cliente que chega, não sei o quê. Então eu desenhei uma estratégia para a Tagma para justamente criar essa disciplina. Então, isso daqui foi um negócio. Por exemplo, eu sei quanto de tempo eu preciso ter ao longo da manhã para que as coisas andem e o agendamento cumpra. Então, assim, a gente tem um agendamento, fez uma gestão do tempo, que às vezes uma revisão, dependendo do veículo, ele não vai entrar no início do dia e já sair no final do dia. A gente entendeu que, trabalhando na estratégia pela quantidade de pessoas que eu tinha para fazer um serviço de excelência, eu precisava pelo menos que o carro entrasse no dia e saísse no outro ali por volta do período da manhã, né? Então eu comecei a trabalhar. Por quê? Para fazer o checklist bem montado, para poder tirar as fotos, tirar os vídeos, montar ali o processo da estimativa, tudo, montar o orçamento, coletar as informações, passar para o cliente. Ele aprovou, a gente ia mandar o carro para lavar, executar todo o serviço, fazer o pedido das peças. Aí no final do dia terminou, no final do dia, ou no começo do dia seguinte, ia para o check-out, faria ali os trabalhos necessários para finalizar, colar adesivo, passar o produto no vidro, dar uma volta com o carro. Então, por exemplo, no começo, quando não tinha todas as pessoas no efetivo, todas as pessoas nas suas devidas posições, às vezes eu chegava mais cedo para testar o carro,
certificar de que está tudo ok para iniciar a agenda do outro dia e ter aquela disciplina. No início, eu consegui fazer isso com perfeição? Não. Né? Mas, assim, a persistência levou à excelência do processo. Então, é o quê? É dia após dia você persistindo, né? Então, assim, tinha cliente que às vezes ligava e queria porque queria falar comigo, né? Aí a pessoa que atendia, Eduardo, tem uma pessoa que falou que quer falar muito com você e é urgente. Aí eu falava assim, pede para aguardar, anota o telefone e eu retorno. E ali eu ia fazer uma boa parte daquilo que eu tinha programado para fazer no período da manhã, aí entrava em contato com a pessoa. Então tinha muita coisa que às vezes para os outros era urgente, que no final das contas só atrapalhava a gestão do meu tempo e que assim, entre eu atender um determinado horário e atender outro, não ia fazer diferença. Por quê? Porque eu também não ia conseguir atender naquele dia. Ia ter que entrar no agendamento. Então, isso daí é que era muito difícil. Por quê? Porque eu adoro ajudar as pessoas, eu adoro ajudar os clientes. Então, quando uma pessoa fala que quer falar com você com urgência, no começo eu ficava o quê? Entre estar fazendo o que eu precisava fazer e a cabeça. O que será que aconteceu? O que será que ele está precisando? Calma, né? Se eu chego lá no consultório dentário lá e peço, pelo amor de Deus, pro dentista que é urgente, ele tem que parar o que ele está fazendo para me atender, ele vai parar? Raramente, creio que não. Nunca precisei, né? Não sei, né? Não sei se alguém já precisou. Mas justamente isso, então eu comecei a entender que essa disciplina de criar uma rotina, isso daí é o que foi transformando. E aí o que que aconteceu? Eu comecei a colher os frutos dos benefícios, menos estressado. Aí foi onde eu também fiz o quê? Que ajudou muito na gestão do tempo. Parar de atender telefone final de semana, porque o meu telefone era meu pessoal e meu telefone da empresa, e no final de semana era aquela loucura, né? Era mensagem, era isso, era aquilo, e de receber as mensagens eu ficava curioso de querer saber o que que era, e acabava de uma certa forma acabando com o meu final de semana. Então eu fui organizando todos os pontos necessários para deixar tudo dentro do tempo certinho. O meu perfil, ele não tem nada a ver com disciplina, com organização, com, né, fazer as coisas. Mas eu, graças a Deus, eu consegui com muita persistência me adequar a isso. E hoje eu falo, é uma característica maravilhosa que eu consegui, né, acoplar ali ao meu perfil. Então, assim, o meu perfil, como que eu potencializei ele, William, né, na hora da gestão do tempo? A rapidez da tomada de decisão. Então, assim, até por conta do trabalho lá atrás, por conta do meu perfil, então, assim, uma série de situações me ajudou muito. Então, assim, eu potencializei no que eu sou bom, na tomada de decisão. Eu tenho a tomada de decisão, assim, às vezes, dependendo da situação, muito rápida, né? Parece que, tipo assim, você vê uma situação, eu já crio duas, três formas de eu já, né, ir lá e resolver. Então você vê, por exemplo, quando a gente vai gravar lá os criativos, né, para a mecânica da mente, para mostrar, você vem com a ideia, você vê que tipo assim, eu já estou pronto ali, ó, ouvindo. Você dá a ideia da gente fazer um criativo, eu já crio todo aquele plano na cabeça e a gente já vai para a execução. E quantas vezes a gente tem que ficar regravando, né? Muito pouco, né? Por quê? Porque eu já criei aquele plano ali, já veio na cabeça. Às vezes você vê que eu pergunto duas, três vezes, meu, é para eu falar o quê? É para eu falar o quê? Aí vocês repetem, aí aquilo vai entrando, aí eu vou e tudo. Então, na oficina, é um negócio muito bom que dá para fazer isso daí de forma bem interessante, aí que vai trazer um benefício muito grande para o dono da oficina. Então, beleza, a gente já falou a primeira, né, que é a disciplina. A segunda é separar praticamente o que você tem que fazer do que você não precisa fazer. E a terceira, que eu já peguei, é realmente, dentro do que você separou, o que é para fazer, é separar o que realmente é urgente de verdade do que não é. Porque é aquilo que você acabou de falar. Se você cair no que o cliente fala, gente, eu não estou falando que cliente é mentiroso, mas todo mundo quer ter prioridade. Só que muitas vezes a prioridade de um cara que só quer agendar e trocar o óleo é diferente de uma pessoa que está andando e o carro ferveu.
É totalmente diferente. O cara tá sozinho numa viagem e o carro foi ver o que você vai fazer. É diferente do cara que, ó, né? Ô, eu queria só trocar o óleo, mas é urgente porque o carro tá parado aqui e, meu, é diferente. Então, assim, todo mundo vai querer ter prioridade, né, Du? Ô, Você. William, você falou um negócio legal, né? Que é justamente o que a gente foi melhorando o processo. Então, por exemplo, o cliente fala isso, por exemplo, ela falou, eu preciso falar com ele urgente. Aí ela fala, ele tá fazendo um atendimento, ou ele está fazendo aqui um orçamento, o senhor já consegue adiantar para mim qual é a sua necessidade? Que aí pode ser que eu consiga já, ou dependendo como for, tentar te ajudar. Aí entra nesse ponto, eu tô com o carro, né, o meu carro aqueceu, não sei o quê. Então ela já consegue também dar uma direção, ó, tenta levar aí, não sei se você já conseguiu parar num local de segurança, de um jeito ou de outro vai ser um pouco difícil tentar passar alguma instrução muito rápida, porque a questão do aquecimento é um risco muito grande, né? Aguarda um pouco, já dá até tempo do veículo esfriar e aí ele já retorna para você. Quer dizer, poder dar aquele primeiro atendimento. Seria a pessoa chegar urgente lá no pronto-socorro, já não vai, talvez já não vá direto para o médico, vai passar ali para ter um cuidado, o enfermeiro, tá sangrando, vai distanciar o sangramento, tá fazendo não sei o quê, então vai passar por um ponto já inicial de um processo aí de atendimento. E é o que você falou, às vezes o urgente para mim, para o William, não é nada urgente, ou é urgente para o dono do carro, mas pro técnico ali não é nada urgente, é só aquela euforia do momento dele ali, ou porque ele gosta de sempre ser atendido, apesar que um pouco disso daí a culpa era minha também, né, William? A minha gestão errada do tempo, esse meu negócio de querer ajudar todo mundo de uma vez só, eu disciplinei os clientes a querer fazer tudo na hora. Então, mas a culpa não é dele, a culpa era minha. Eu que estava fazendo errado a gestão do tempo relacionado a isso, né? Eu queria abraçar o mundo, estava sozinho e não conseguia fazer praticamente nada. Eu era meio pato, né? Não nadava direito, não cantava direito, não voava direito e achava que estava fazendo um baita serviço de excelência. Então. E, Du, pra gente. Essas três estratégias, basicamente, que você passou aqui, né? Disciplina, a organização das tarefas e a priorização das tarefas, né? Essas três, basicamente, que foi o que eu peguei aqui. Se teve mais alguma coisinha que passou em branco, acho que você pode comentar depois, mas para a gente começar a pôr em prática isso. Pô, o dono que está ouvindo a gente aqui, que ainda não é aluno mecânica da mente, ele está falando, legal, como que eu tô no olho do furacão, Eduardo, o que eu faço para começar a organizar meu tempo? Então, assim, o que eu quero saber de você é qual que é o primeiro passo para começar a organizar? O primeiro eu posso falar, é para e respira. Aí depois o segundo, qual que é, Edu? Elimine as distrações, William. Né? Por exemplo, hoje a gente tem a questão, né, do WhatsApp, do telefone, é eliminar as distrações. Se for até o caso, você precisar de uma certa forma ou instruir ou passar alguma coisa, coloca o telefone no modo avião para não ficar, né, com aquele negócio. Se for o caso, se você tiver, sei lá, que nem eu, né, para ajudar o telefone, um relógio que vai mandar a notificação, desliga essa função, porque quando você recebe uma notificação ou alguma coisa, parece que é um ciricutico da pessoa já querer ir lá, né? Então é assim, elimine as distrações. Se for o caso aí, contrate uma pessoa para fazer coisas pequenas, tirar, né, como função do dono da oficina, coisas que de uma certa forma não vai trazer produtividade nenhuma para ele. Às vezes organizar alguma coisa dentro da oficina, eu vou organizar um estoque, contrata um menino, contrata uma moça, contrata alguém para fazer esse serviço para você e deixar você mais livre. Porque o que vai acontecer? Se você tentar organizar, você vai começar a fazer aquilo, alguém vai te chamar para fazer alguma coisa e você vai virar naquela do comece e nunca termino nada. Né? O dono da oficina, ele é craque, né? Em procrastinar, ele é craque em ter iniciativa, mas zero acabativa, né? A única coisa que ele consegue começar e terminar é arrumar o carro.
Aí se ele pegar esse conceito de começar e terminar do carro e colocar para organizar a disciplina da gestão do tempo dele, velho, o quanto ele vai conseguir render, o quanto ele vai conseguir ser melhor. Então isso daí é um dos pontos. Diminua a distração, planeja, tenha disciplina com anotação. William, meu, caderninho, ó, caderninho. A sua mente ela é muito boa, dono de oficina, mas, velho, você não vai conseguir lembrar de tudo. Então, o que você precisa fazer alguma coisa, ou anota ou peça para alguém. E eu utilizo muito a Luana. Luana, só faz um lembrete aí para mim, para você me cobrar, de eu fazer dar um retorno para o cliente. Ele me pediu um histórico. Você me cobra isso daqui? Aí passei para ela. Aí geralmente ela fala: que hora que você quer que eu passe isso para você? 10 horas. Então, quando vai dar lá 10 horas, ela coloca um alarme e ela me avisa. Ó, Eduardo, 10 horas, você pediu para dar um toque para você dar um retorno para aquele cliente. Aí eu já vou lá, por conta da disciplina, vou e executo. Então, assim, você ter esse negócio, né? Aí o outro, que é clássico também, parar de procrastinar, né? Foco. Como que você trabalha no foco? Né? Eu, William, tinha uma estratégia na época, quando eu precisava, ainda estava mais ativo ali no pátio, que eu precisava fazer um diagnóstico, o que eu fazia? Eu falava: pessoal, quando eu tiver com fone de ouvido, eu não vou estar escutando, às vezes, uma música, um negócio, mas isso daqui é só para simbolizar. Eu ia pedir para vocês, por gentileza, não me interromper. Eu vou fazer um diagnóstico aqui, então, pelo menos por enquanto. Se for muito urgente, tipo, passa um pouquinho meio à distância, dá uma olhada, eu vou dar uma olhada e aí você pede um tempinho. Se eu conseguir ali, aí eu já paro e faço, senão eu peço para guardar um pouco. Vamos fazer isso combinado? Vamos. Então, eu ia lá, tinha foco ali naquilo que estava fazendo, eu não era incomodado e eu conseguia rapidamente encontrar o defeito ou o barulho daquele carro para já conseguir fazer a gestão do tempo. Se você não se organiza dessa forma, William, o que vai acontecer? Você vai ser interrompido diariamente. Eu tenho certeza que vários donos de oficinas que estão nos assistindo, ele está falando assim: meu Deus, ao longo do dia é isso. Eu vou fazer um diagnóstico, meu, é um tal de Eduardo. Meu, eu teve uma época, William, que eu escutava tanto meu nome que eu falava assim: velho, já bateu o recorde. Estão falando meu nome mais do que a minha mãe na minha infância, né? Eu dei trabalho para minha mãe quando era criança, ela ficava todo Eduardo. E, meu, e na oficina ficava aquele negócio: Eduardo, e aquilo, de uma certa forma, ia me causando um sério problema do estresse, da falta de paciência. E aí, quando eu organizei isso, comecei a criar método, ó. Então, até hoje é assim: às vezes eu vou falar com o cliente, aí eu coloco um fone, converso com o cliente e tal, aí eu desligo, tô ali fazendo um negócio, aí eles chegam um pouquinho assim, aí eu olho, aí você tá no telefone, né? Aí eu falo: ah, não, aí tipo, eu lembrei, né, que eu tava com o fone, aí eu tiro, ah, não, vamos lá, pode alinhar. Então você vê que são regras que você vai criando, que vai ajudando você na gestão do tempo e que vai fazendo você se tornar mais produtivo. Saber priorizar, William. Saber priorizar é altamente importante. E para a gente finalizar aí, o que também é extremamente importante: pausa. Faça pausa. Ah, pausa para o seu almoço. Cria um horário. E dentro daquele horário, mesmo que seja menos do que a 1 hora que seria interessante para fazer, mesmo que seja menos tempo, aí eu vou tirar meia hora, mas tire meia hora desligado mesmo. Dedinho, no caso da Apple, né? Dedinho no canto direito ali do telefone, modo avião, fecha, come ali, ó, focado ali. Se você almoçar com alguém, aproveita esse momento para falar de algumas coisas fora da oficina, né? Conversa sobre futebol, conversa sobre alguma outra coisa. Política não, senão vai dar problema, você não vai comer legal. Não fala de política não, porque o negócio tá estreito. Então ali você pegou aquela meia horinha ali, 40 minutos que você almoçou desligado, aí a sua mente já vai, de uma certa forma, ela vai. Por que isso, William? Porque, de uma certa forma, assim, a mente ela precisa de um tempo para o descanso, para quê?
para a hora que você retomar, você tá com ela bem organizada, bem tranquila, bem oxigenada, para quê? Para você continuar tomando as decisões certas dentro da sua oficina. Então, a gente falou aí um monte de coisa aí que deu para trazer bastante aprendizado aí para os donos de oficina, hein, William? Opa, aí, com certeza, porque essa é a ideia, né? Um negócio que o mundo, não é só dono de oficina reclama, fala que não tem tempo, mas todo mundo tem as mesmas 24 horas. É questão de, você falou, a gente passou as estratégias, a disciplina, do foco e do separação de atividades. Aqui você põe em prática agora. Aí isso quer mais ajuda? Cai para a mecânica da mente, que aí lá tem um Exato. plano para te ajudar individualmente quando você precisar de alguma coisa. Bem, Ó, o Juliano falou, vivo todo esse embrolho aí. Eu eu tô já, conversando com o Juliano, já tô eu entendendo já, um pouco eu dele. já, eu já vivi isso já, William, né? Então, assim, o fato de fazer como faz hoje é justamente isso, né? É porque um dia eu vivi isso e eu sei o quanto isso atrapalha. O quanto, de uma certa forma, cria, William, uma sensação eu vou utilizar esse termo, uma sensação de impotência, porque você quer fazer as coisas e não consegue. Você às vezes promete alguma coisa para o cliente e não cumpre. Então isso, tipo, traz uma mensagem por trás. Então assim, quando o dono da oficina que ele vem conversar comigo, eu mando uma mensagem ali da mecânica da mente, ele fala: "Velho, desculpa, tava numa correria louca", que eu falei: "Velho, pode parar com isso, comigo sem historinha. Que mané correria, você não é corredor. Você é piloto, mas você não tem que bater recorde de tempo aqui. Você é pilota, mas você não tem que fazer, você tem que ter o controle da situação, fazer a gestão correta do tempo para você obter a vitória no final do dia. Então, por favor, comigo eu peço um favor. Não me fale mais dessa questão de correria." Aí a pessoa já, né? Tem outros tópicos também que a gente pede para falar. Nossa, hoje eu tô todo enrolado. Não fala mais que você está enrolado, porque senão você vai trabalhar a sua mente para você se enrolar. Por quê? Porque você tem paixão, você tem tesão para viver enrolado, né? Então essas palavras têm que ser eliminadas do nosso vocabulário de dono de oficina. Estou enrolado, estou na correria. Não, porque dependendo para o cliente que você for falar, se for um cliente conforme, que for ali bem detalhado, o cara fala assim: "Nossa, velho, tô na mó correria aqui, tô todo enrolado." Ele fala: "Eu não vou deixar meu carro com gente enrolada, não." Então, às vezes, a gente perde um cliente por conta daquilo que a gente fala. E aquilo que a gente fala, né? A boca fala do que o coração tá cheio e as palavras têm poder. É isso mesmo. Quem está enrolado é carretel, meus amigos. Vocês são donos de oficina e vocês não estão enrolados. Da Du, hora. Essa Você nunca tinha, foi. você nunca Não, tinha eu ouvido? já, não, eu já tinha ouvido, mas, sabe quando foge da mente, velho? Então, você fica naquela, né? Tá bom. Du, qual que é a frase do podcast para te encerrar? Olha, a gente tem uma gestão do tempo eficiente que eu preciso tomar café. Sempre eu tô falando, eu tenho que tomar café com o time. Muito bem, a frase, né, William? Eu vou colocar uma frase aqui que é o seguinte, é da Margaret Thatcher, né? Então, olha só. Resumo diz o seguinte: cuidado com seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com suas ações, pois elas se tornam hábitos. Então, se você fica proferindo palavras, pensamentos e ações, você vai virar aquilo. Agora, e se você mudar? Eu vou organizar a minha oficina. Eu vou fazer uma gestão do tempo eficiente. Você pensa naquilo, você sente aquilo, você começa a praticar aquilo e aquilo vira um hábito. Então, o ensinamento de hoje é essa frase aí da Margaret Thatcher, né? Cuidado com seus pensamentos, pois eles se tornam em palavras. Cuidado com suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com suas ações, pois elas se tornam hábitos. A Dama de Ferro, muito bom. Exatamente. Pô,
quero agradecer por mais esse episódio. Igual eu falei no começo, pedir desculpa porque a gente não tinha combinado exatamente o tema. A gente geralmente eu aviso o Edu o tema do que é, mas assim, você vê, né? Não precisa o Edu, o conhecimento dele aí nessa questão. A gente avisa que é mais para preparar alguns exemplos, algumas coisas para vocês, da de oficina, mas aconteceu tudo bem, deu tudo certo hoje. Pedir desculpa, igual eu falei, mas e agradecer pelo podcast de hoje, agradecer todo mundo aí, o Juliano, o Fabiano, todos os amigos que entraram aí que eu ainda não conheço, ó, a Virgínia entrou, Mecânica Nilcar, FS Automecânica, o Flá Sevilha, a Straub Import, Repara Autocenter. Gente, obrigado pela participação de vocês aqui hoje. E terça-feira tem mais. Se vocês querem saber de algum tema específico para ajudar a oficina de vocês, mandem nos comentários que a gente prepara o podcast. Não vou cansar de falar isso, porque a gente está aqui para fazer o tema para vocês, para o conteúdo de vocês, para vocês mudarem a vida na oficina de vocês, para que vocês possam se tornar pilotos, organizando sua oficina e lucrando mais em até 90 dias. Beleza? Show, é isso daí. Muito obrigado a todos aí. Deus abençoe. Deus abençoe o dia de vocês e já comece a analisar como é que você faz a gestão do tempo da sua oficina hoje, agora. A gente já está no período da manhã, né? Já começa o dia analisando o que é que você pode mudar para melhorar a gestão do tempo da sua oficina, certo? Porque isso daí é muito importante, certo? Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a empresa e os colaboradores de vocês. E sem esquecer daquele motivo maior que são os clientes, né? Aquela frase, né? O cliente sempre tem razão? Não, né? Mas o cliente é a nossa razão. Fechou? Deus abençoe o dia de cada um de vocês aí. Até terça-feira. Aquele abraço.